Nessa aula, vamos descrever o método de autossugestão consciente de Emile Coué e, além disso, vamos falar ao final da aula quais as leis, quais os princípios mais importantes por trás desse método Coué que são importantes para você praticar auto-hipnose. Como eu disse na aula anterior, Coué comparava a nossa imaginação com uma grande correnteza capaz de arrastar tudo o que está no seu caminho. E segundo Coué, a única forma de controlar toda essa força imaginativa seria por meio da autossugestão. Segundo Coué, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós, em alguma medida, criamos autossugestões, sejam elas conscientes ou inconscientes. Ora, mas o que faria uma ideia, uma sugestão ser aceita ou não ser aceita pelo inconsciente? Coué dizia que um dos elementos essenciais para que uma sugestão seja aceita pela nossa mente inconsciente seria a crença. Segundo ele, se alguém se convence de que é capaz de realizar determinada tarefa, por mais difícil que seja essa tarefa, se essa pessoa tiver a habilidade de realizar essa tarefa, ela acaba conseguindo. Por outro lado, se alguém se convence de que realizar determinada tarefa é impossível, por mais simples que seja essa tarefa, por mais que essa pessoa tenha habilidade para realizar essa tarefa, se a pessoa se convence de que é impossível realizar a tarefa, ela acaba não conseguindo realizar. E aí surge já o primeiro princípio que Coué descreve para o método de autossugestão consciente. Para você realizar a mudança, é importante que você acredite que essa mudança seja possível de acontecer. E esse ensinamento é importante que você traga para a sua sessão de auto-hipnose. Se você não acreditar na sua sugestão, ela dificilmente vai acontecer. A autossugestão inconsciente acontece o tempo todo. Por algum motivo, você escuta uma ideia, nem pensa a respeito dessa ideia, mas ela é automaticamente capturada pela mente inconsciente e transformada em realidade. Para Coué, ainda que essa autossugestão inconsciente seja muito forte, ela não é tão importante para os nossos estudos, já que é uma sugestão que simplesmente obedece à força da correnteza. Assim como aquele exemplo que eu dei na aula anterior da tábua. Aquela autossugestão de que a pessoa vai cair da tábua se essa tábua estiver lá no alto, é uma sugestão que acaba obedecendo à força da correnteza. E se nós vamos falar de mudança, é importante que a gente não deixe a correnteza nos levar. Então, para Coué, o importante é dominarmos completamente o método de autossugestão consciente. A autossugestão consciente funcionaria mais ou menos da seguinte maneira. A gente tem uma ideia, a gente escolhe mudar, escolhe um pensamento que é mais saudável, repete ele várias vezes até que a nossa mente inconsciente absorva, na força bruta mesmo, essa ideia. Inclusive, para Coué, a autossugestão consciente explicaria até mesmo nosso controle em relação à dor. Se a gente sente algum tipo de dor e imagina essa dor desaparecendo, a gente tem uma tendência em diminuir a sensação da dor. Por outro lado, se você sente uma dor e fica pensando completamente sobre essa dor vai acabar aumentando. E aí vem o segundo princípio de Emile Coué, que vai ser importantíssimo para a sua auto-hipnose. A lei da atenção concentrada. Tudo aquilo que você se concentra tende a aumentar. Então, se você concentra numa emoção positiva, essa emoção positiva vai aumentar para você. Por outro lado, se você concentra o seu pensamento em um pensamento negativo, ruim, danoso, você imediatamente vai aumentar todo esse pensamento ruim, toda essa sensação negativa. E é importante que você tenha noção disso durante a sua sessão de auto-hipnose. Então, segundo Coué, as pessoas seriam as responsáveis por causar todos os seus problemas, mas também teriam a habilidade de curar-se de qualquer problema. Você provavelmente já ouviu aquela ideia de que toda doença física começa na mente. Coué concordava com essa ideia. Segundo Coué, se as pessoas são moralmente doentes ou fisicamente doentes, isso aconteceria porque essas pessoas se imaginam doentes. Inclusive, esse pensamento de Coué poderia ser utilizado para explicar as chamadas histéricas da época de Freud. Segundo Coué, aquelas mulheres que não conseguiam mover-se, não conseguiam andar, sem ter qualquer tipo de problema neurológico, isso aconteceria devido ao poder da imaginação. Ou seja, elas simplesmente acreditam que não são capazes de andar,
e acabariam não sendo capazes de andar. Então, se algumas pessoas são felizes ou são infelizes, seria porque essas pessoas se imaginam, se identificam como pessoas felizes ou como pessoas infelizes. Então, segundo Coué, as neurastenias, as fobias, a cleptomania e até mesmo alguns tipos de paralisia aconteceriam pela força da imaginação. Portanto, poderiam ser resolvidas pelo poder da autossugestão consciente. Então, segundo Coué, o inconsciente poderia ser a fonte de vários dos nossos males, desde as paralisias não explicadas, chegando até mesmo ao caso do alcoolista que agride a família. Por outro lado, o inconsciente também teria o poder de transformar as pessoas. Seria uma ferramenta muito poderosa que poderia ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. E para que essa autossugestão aconteça, Coué dizia que não era realmente necessário entrar em transe formal ou atingir o sonambulismo. Segundo ele, se alguém for para um quarto isolado, fechar os olhos para eliminar a distração e pensar unicamente em uma ideia, tal coisa vai desaparecer, tal coisa vai desaparecer, ou tal coisa vai acontecer, essa outra coisa vai acontecer. Se esse engajamento fosse muito forte, essas sugestões acabariam se transformando em autossugestão e, consequentemente, acabariam acontecendo. Observe que Coué também utilizava os olhos fechados, mas ele não utilizava os olhos fechados para favorecer o transe ou o sonambulismo. Ele utilizava os olhos fechados simplesmente para que as pessoas evitassem distrações externas. E Coué dizia que a nossa vontade, ou seja, a nossa força consciente, seria um problema durante o processo de autossugestão. Ele falava que muitas vezes nossa vontade se esforça tanto, mas tanto, que acaba impedindo que a sugestão aconteça. Aí a gente volta naquele exemplo que eu dei lá no início, da pessoa que quer dormir. A sugestão de querer dormir, neste caso, acaba sendo dominada pelo esforço, pela ansiedade de que isso aconteça. E essa ansiedade vai ter origem no consciente, na vontade. Então, muitas vezes, durante a autossugestão, as pessoas focariam tanto no esforço, tanto na vontade consciente, que acabariam não conseguindo seus objetivos, porque os seus esforços acabaram impedindo que a imaginação trabalhasse corretamente. Segundo Coué, esse seria o motivo pelo qual várias pessoas querem parar de fumar ou até mesmo querem sair da depressão, mas não conseguem. Elas ficariam muito concentradas na vontade, no esforço consciente de sair, de largar o fumo, mas não trabalhariam a imaginação. E para que a autossugestão funcione, Coué estabeleceu 4 regrinhas básicas envolvendo a mente consciente e a mente inconsciente. E essas regras serão muito úteis para a sua auto-hipnose. A primeira regra envolvendo a mente consciente e a mente inconsciente para Coué é a regra de que, se tiver um conflito entre a sua imaginação e a sua vontade consciente, a imaginação sempre vai ganhar. Ou seja, se tiver um motivo inconsciente pelo qual a pessoa está fumando, por exemplo, se esse motivo inconsciente não for trabalhado, a pessoa vai acabar voltando a fumar. Para Coué, era tão importante mostrar essa diferença de força entre imaginação e vontade, que ele chega até mesmo a criar uma formulinha matemática na segunda regra. Ele fala que a proporção da força da imaginação e da vontade seria ao quadrado, ou seja, a imaginação teria sempre a força da vontade, mas da vontade ao quadrado. E a terceira regra de Coué é a de que, se a vontade e a imaginação estão juntas na mesma ideia, elas acabam dando força uma para a outra. E a quarta regra importante para Coué é: a imaginação pode ser controlada. Inclusive, no próprio livro do Coué, ele fala que essa regra que envolve o quadrado não é realmente exata, que é claro que não tem como medir isso, mas que ele queria escrever que a vontade ao quadrado é igual à imaginação, principalmente para mostrar que a imaginação, que a mente inconsciente, é muito mais poderosa. Mas como funcionaria o método? Para Coué,
o método de autossugestão consciente poderia ser resumido em uma única frase: todo pensamento que preocupa inteiramente o nosso espírito torna-se verdadeiro para nós e possui uma tendência para transformar-se em ato. Coué já tinha percebido que é impossível pensarmos em duas coisas simultaneamente, pensarmos em duas ideias ao mesmo tempo. Então, se pensarmos apenas em uma coisa naquele instante, então nossa mente não seria capaz de aceitar sugestões que não seriam adequadas, já que estamos ocupando a nossa mente com uma sugestão, uma autossugestão consciente positiva. Então a ideia dele é realmente de lotar nossa mente consciente. É ficar repetindo exaustivamente uma ideia de forma que essa ideia domine nossa mente e permita que o inconsciente acabe capturando essa ideia. Então, segundo Coué, se um doente consegue se convencer de que ele não está doente, ele acabaria deixando de ficar doente. Se um deprimido conseguisse se convencer de que ele não tem depressão, ele na hora sairia da depressão. E como seria esse treinamento de autossugestão do Coué? Coué recomendava que todas as pessoas repetissem a sua autossugestão no momento em que acordassem e logo antes de dormir, de forma automática, bem repetitiva. E para Coué, é importante que essa repetição diária seja feita em voz alta. Ou seja, Coué percebia algo essencial para a auto-hipnose, que é o engajamento. Não é estar em transe que faz alguém mudar, é alguém ter a atitude. E Coué percebeu que se a pessoa falava a sua sugestão em voz alta, ele aumentava o engajamento. Não é que falar em voz alta torna a sugestão mais forte, mas para Coué, se você está falando em voz alta, se você está movendo os lábios para falar, isso mostra engajamento. E essa sugestão que seria dada pela manhã e pela noite seria uma sugestão bem geral, seria sempre a mesma, e seria a seguinte: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Essa sugestão, segundo Coué, deveria ser repetida em voz alta 20 vezes pela manhã, 20 vezes pela noite, de forma automática e sem esforço. Inclusive, ele compara essa repetição às orações. Quando as pessoas vão rezar um terço, por exemplo, e começam a repetir exaustivamente como se fosse um mantra. Essa era também a ideia de Coué. Inclusive, ele dava a dica da pessoa ter um cordãozinho com 20 nós, para que ela pudesse acompanhar o número de repetições sem ter que ficar contando cada repetição. Segundo Coué, essa repetição mecânica faria com que essa sugestão entrasse direto na mente inconsciente. Inclusive, ele falava que esse método era essencial não apenas para quem estivesse doente, mas também como prevenção. Conforme você vai ver nas próximas aulas, é essencial que seus objetivos sejam muito claros em relação à auto-hipnose. Ou seja, essa sugestão genérica de Coué, nos dias de hoje, a gente sabe que ela não dá tanto resultado assim. Ou seja, se eu quero ir bem numa prova, é melhor eu focalizar nas minhas ideias referentes a ir bem numa prova do que uma sugestão genérica, como essa que era descrita por Coué. No entanto, essa ideia do Coué de que a mudança requer engajamento, ela é essencial. E outra ideia essencial para a auto-hipnose que a gente consegue extrair do pensamento do Coué é a chamada lei do esforço invertido. O tempo todo Coué falava: não podemos nos esforçar para realizar as sugestões, porque o esforço atrapalharia a imaginação. E essa lei é muito importante para a auto-hipnose. Eu conheço muita gente que gera muita ansiedade antes de realizar a auto-hipnose. A pessoa vai ficando tão ansiosa para que aquilo aconteça que ela acaba se esforçando demais, não permitindo que a mudança aconteça. E essa lei do esforço invertido, ela deve ser observada. É importante que você tenha engajamento, sim, mas sem culpar-se, sem ter ansiedade, simplesmente permitindo que aquela sugestão aconteça. Coué considerava o esforço consciente como um dos maiores inimigos para a autossugestão. Inclusive, ele chegava a dizer o seguinte: se as sugestões inconscientes e ruins são muitas vezes realizadas, é porque elas são feitas sem esforço. Quando recebemos alguma sugestão ruim,
A gente não se preocupa em esforçar para que essa sugestão aconteça. A gente simplesmente guia nossa imaginação na direção dessa sugestão. E essa regra é muito importante. Inclusive, eu recebo vários e vários e-mails todas as semanas de pessoas dizendo o seguinte: Alberto, eu tento entrar em auto-hipnose todo dia eu me esforço, eu chego a sentir o coração palpitando de ansiedade, eu faço tudo o que é possível, mas nada acontece. É claro, se você se esforça demais, a chance de a auto-hipnose acontecer é muito pequena. E uma outra lei que a gente vai identificar no trabalho do Coué é a lei da emoção. Coué já tinha percebido algo que vários hipnotistas já perceberam: o papel das emoções. Se a sugestão for acompanhada de fortes emoções, ela vai ter uma tendência de ser aceita mais facilmente, sejam essas emoções boas ou emoções ruins. Então, se você puder, na sua auto-hipnose, agregar emoções positivas, isso seria muito bom para facilitar que você reprograme a sua mente. E, finalmente, para a gente encerrar o pensamento do Coué e o método de autossugestão consciente, Coué enfatizava o tempo todo o papel, a importância das crenças. Nas palavras do próprio Coué, faça essa autossugestão com confiança, com fé, com a certeza de obter o que deseja. Quanto maior a convicção, maiores e mais rápidos serão os resultados. Para Coué, a crença tem papel fundamental para que as sugestões aconteçam. E na auto-hipnose, isso realmente é válido. Se você não acredita que você é capaz de alguma mudança, nem adianta fazer a auto-hipnose, porque a sua mente não vai engajar nesse pensamento e não vai transformar a sua realidade. E aí, você já conhecia o trabalho de Emile Coué? Gostou dessa aula? Comente e até a próxima aula.